Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Richard e nesse momento iremos iniciar mais uma videoaula. Bem, hoje estaremos falando do capítulo de número 13 do nosso projeto RH. Falaremos neste momento sobre rescisão contratual. Vamos lá então? Na aula anterior, pessoal, o que nós vimos foi sobre o 13º salário. Inclusive, citamos a sua importância, principalmente para o trabalhador no final de ano. Uma graninha extra que faz toda a diferença no bolso do brasileiro. E nós vimos que as empresas elas podem pagar aí de forma parcelada, tá? Então, as empresas podem parcelar e podem parcelar aí até em 2 vezes. Ok? Então, poderá dividir aí até 2 vezes, observando naturalmente o prazo estipulado em lei. E como se faz aí o cálculo? Nós falamos na aula anterior que para se calcular o 13º, basta pegar como referência o salário ali do trabalhador e a primeira parcela dividi-la no meio. E ao dividir a primeira parcela no meio, nós encontramos ali a parcela referente ali ao 13º salário, primeira parcela. Já na segunda parcela, o restante ele ainda terá um decréscimo por virtude da questão aí que nós sabemos que é os tributos, como por exemplo o próprio INSS. Então sempre a segunda parcela será um valor menor do que a primeira parcela. Bem, nesse momento nós falaremos agora, entrando aí em rescisão contratual, nós falaremos sobre avisos, os tipos de avisos, a duração do aviso, tá? Nós falaremos também sobre recolhimentos rescisórios aí, falaremos sobre seguro também desemprego, como funciona o seguro-desemprego, qual é o período aí, qual é a carência para ter direito a esse seguro e inclusive sobre cancelamentos. Bem, nós chegamos aqui praticamente no final do RH. Esse momento, nós podemos observar que estamos falando de um momento em que o trabalhador irá se desligar da empresa. Você sabe quais são os direitos do trabalhador ao se desligar da empresa, ao ser demitido? Lá no início do RH, nós falamos de processo de admissão. É quando a empresa está contratando uma pessoa, ou seu futuro empregado ali, para prestação de serviços. Já nesse segundo momento aqui, nós estamos falando sobre a demissão, ou o chamado desligamento ali das suas atividades laborais na empresa prestadora ali de serviço. A rescisão acontece de 2 formas, tanto a pedido do colaborador, do funcionário, como também ali ao interesse da própria empresa. Bem, decidindo uma das partes, seja o colaborador, seja o empregador, decidindo uma dessas partes aí por vontade própria, colocar um ponto final aí no vínculo de emprego, é preciso aí observar cada momento ali da rescisão. O primeiro momento é alguém decidindo, como nós falamos, por ponto final nessa história, é preciso então ali comunicar isso. E como se comunica isso? Através de um aviso prévio. Esse aviso aí, ele é importantíssimo porque ele garante ali que quer o empregado,
ou quer o empregador, ao fazer isso, consiga ter um tempo melhor para se planejar para as próximas etapas. Imagina só, pessoal, alguém que esteja trabalhando, ou você que esteja trabalhando, em determinado dia chega na empresa, a empresa comunica aí o fim do vínculo de emprego, o fim dessa relação. Então, se ele simplesmente comunica isso para você e dispensa de imediato você das suas atividades, você não se sentiria um tanto frustrado, não só pela demissão em si, mas também por não ter tempo necessário ou o período necessário ali comunicado para que você pudesse se programar, pudesse inclusive tentar procurar um outro emprego? Então é por isso que existe o aviso. O aviso prévio, ele é importante nesse sentido, de que com aquele aviso você se programa para as próximas etapas. Dá tempo para que você possa elaborar aí, digamos aí, uma ideia. Você possa, por exemplo, aí procurar um novo emprego. A duração do aviso. Bem, a duração do aviso, ele varia um pouquinho aí, tá? Por que ele existe essa variação? Porque, no mínimo estipulado em lei, deve-se obedecer 30 dias. Porém, nem todos terão somente esses 30 dias. Nos casos em que o empregado está há menos de um ano dentro da empresa, ele então tem direito a um aviso aí de 30 dias. Agora, caso esse empregado ele tenha mais que um ano ali de empresa, acrescentará por cada ano 3 dias. Ou seja, nessa tabela que vocês podem observar aqui ao lado, deixa eu ver se eu consigo puxar uma setinha aqui. Não consegui não, puxar a seta. Mas na tabela ao lado, vocês podem perceber aí, ó, que existe aí até um ano, 30 dias. Só para vocês terem ideia como referência, a partir de um ano, 33, a partir de 2, 36, olha só para vocês verem, aumenta de 3 em 3, 36, 39, 42, 45 e assim por diante. Chegando, por exemplo, 10 anos a 60 dias de aviso, chegando a 20 anos a 90 dias de aviso. Então, simplesmente, a partir de um ano, acrescenta-se 3 dias para cada ano. Na prática, 3 dias para um ano, 6 dias, no caso aí, para 2 e assim por diante, aumentando de 3 em 3. Bem, nas modalidades de aviso, existe o aviso que é o aviso entregado aí do empregado para o empregador, ou seja, você empregado entregando aí essa comunicação desse aviso, da qual você pretende se desligar da empresa. Quando feito isso, você precisa informar com 30 dias de antecedência. Ou seja, eu pretendo sair no próximo mês. Então, você deve comunicar isso aí com 30 dias de antecedência. Caso contrário, ou seja, se você não cumprir isso, o período que você deveria trabalhar, ou seja, de no mínimo 30 dias, deverá ser aí descontado em sua rescisão. Você irá perder o direito aí a esses valores. Também existe o aviso prévio, que agora é dado pela empresa ao seu empregado. Da mesma forma, quando a empresa entrega o aviso ao seu colaborador, também esse funcionário terá no mínimo aí 30 dias para cumprir de aviso. Lembrando
que, se for o empregador entregando isso ao seu empregado, o seu empregado terá direito a uma redução de 2 horas diárias na carga horária. Ou seja, quando a empresa te entrega o aviso, ela deverá aí conceder a você poder realizar suas atividades durante esse período de aviso, sendo 2 horas a menos. A título de exemplo mais prático, se você trabalha 8 horas por dia, você irá trabalhar 6. Também, embora não coloquei aí, existe também a outra possibilidade de se fazer no final ali desse período, na última semana, caso você não tenha essa redução aí diária de 2 horas, poderá no final você ali ficar sem trabalhar a última semana. Ficando sem trabalhar a última semana, você naturalmente teria que trabalhar as outras 3 semanas ali, horário integral. Lembrando que também, se a empresa não cumprir aí essa regra, o empregado, você, deverá ser indenizado. Bem, existe também aí outras modalidades de aviso. Existem os avisos que nós dizemos aqui: aviso trabalhado, indenizado e aviso dispensado. Vamos ver aí como funciona cada um e suas diferenças? Bem, o aviso trabalhado, como já o próprio nome sugere, você cumpriu o seu horário. Ou seja, você trabalhou o período ali previsto em lei. Bem, lembrando que a redução da jornada de trabalho, quando o pedido é feito por você, empregado, você não terá direito à redução. Ou seja, aquela redução que nós falamos aí no slide anterior de 2 horas. Você só terá a redução nessa jornada de trabalho se for feito aí o pedido pela empresa e não por você. Lá na carteira de trabalho e previdência social, deverá constar ali o último dia do cumprimento do aviso. O prazo para o pagamento das verbas a quais você terá direito é de 1 dia após o término do aviso prévio. Existe também aí o aviso indenizado. E quando ocorre isso? Quando você, empregado, não quer cumprir esse aviso. Então, lembrando, pessoal, é lei e você deverá cumprir o aviso. Porém, se você não for cumprir, você deverá indenizar a empregadora, ou seja, a empresa, no valor do salário. A data também deverá constar ali na CTPS, a data a qual realmente você se desligou da empresa. E o prazo máximo ali também para pagamento das verbas, neste caso, o máximo de dias aí é 10. Vocês podem observar que no primeiro caso, a qual nós colocamos no slide anterior, foi de 1 dia, quando a própria empresa ali é que pretende desligar o seu funcionário. Agora, no caso do funcionário não querer cumprir, aí a empresa já tem um prazo um pouquinho maior para pagamento das verbas. E a dispensa do cumprimento do aviso prévio, existe também essa modalidade de aviso. Bem, dá para observar ali a cara ali do chefe. É quando o chefe ele não quer que você cumpra ali o período designado como aviso. Bem, já que ele não pretende que você cumpra isso, então ele deverá indenizar você, trabalhador. Então, você receberá ali como se estivesse trabalhando no mínimo uns 30 dias. A data da demissão na carteira deve corresponder também à data do pedido de demissão feito pelo
empregado. E a empresa também terá aí, no máximo, 10 dias úteis para pagamento das verbas. Bem, existe aí, pessoal, também uma comunicação que deve ser feita sobre tudo isso. E aí nós temos a notificação do aviso, que deverá ser feito por escrito e encontra na página, como modelo aí, na página 67 do projeto RH. E aqui eu coloquei como um exemplo. Quando, por exemplo, aqui você como funcionário pretende se desligar da empresa. Então, aqui está um exemplo do aviso. Bem, minha setinha não quer funcionar, mas deixa eu ver se eu consigo. Olha aqui, funcionou. Espera aí. Pronto, pessoal, funcionou aqui. Olha só, tá vendo aqui, ó, aviso prévio do empregado para retirar-se do serviço. Aí você colocaria aqui, digamos que fosse um Sebrae, você coloca empresa, Sebrae, claro que tem a razão social, né? Mas só como exemplo, empresa Sebrae no CNPJ 1234, como exemplo, tá? O nome do empregado que seria você, João, Maria, Pedro, José, né? O nome completo e tal, o número da carteira, qual departamento, qual seção, que você, por exemplo, por exemplo, o assistente administrativo, no caso do curso de vocês. Eu encontro no departamento administrativo, tá? E aí você coloca o comunicado aqui, a partir de tal data e tal, e coloca Teófilo, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, assim por diante, onde você estiver, tá? A data atual, que seria aqui o dia, o mês e o ano. Aqui você colocaria sua assinatura para validar tudo isso aí, tá? Se for menor de idade, mais embaixo, um responsável aí legal, que seria, por exemplo, os pais. E aqui a empresa, ele dá aí a ciência, ou seja, fui comunicado em tal data assim e assina aí dando o aceite, beleza? Um exemplo de aviso aí entregue da sua parte para a empresa. Bem, existe aí vários direitos, como nós estamos falando, inclusive do aviso, né? No caso de dispensa sem justa causa ou por culpa recíproca ou força maior ao término do contrato, é garantido a você, empregado aí, alguns direitos. E isso encontra inclusive na página 69 do projeto aí RH, beleza? E nós vimos aí que entre essas verbas está aí o FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Bem, no Fundo de Garantia, há um recolhimento mensal por parte da empregadora, da qual ela ali retira 8% para pagamento ali do fundo de garantia, e isso é feito mensalmente, no caso de trabalhadores na CLT, junto aos bancos, como o caso da Caixa Econômica, ou em situações também específicas, trabalhadores também que recebem o fundo a partir do Banco do Brasil, onde também é recolhido o fundo de garantia. Bem, o recolhimento aí é importantíssimo, porque na hora que você está se desligando da empresa, se você está desligando sem justa causa, você terá direito aí a uma multa de 40% do valor que se encontra ali depositado como fundo de garantia por tempo de serviço. Como funcionaria isso na prática? Digamos que você receba R$1.000 de salário e todo mês o patrão ali, ele paga 8% sobre esse valor de R$1.000, ou seja, R$80. Esses R$80 ele deposita como sendo fundo de garantia por tempo de serviço.
Todo mês acontece isso. Se fosse contar 10 meses aí, digamos, 8 vezes, aliás, R$ 80 vezes 10 meses, você teria ali de recolhimento R$ 800 depositado em conta do trabalhador. Porém, esses R$ 800, dado como fundo de garantia, você só poderá retirar no caso de dispensas sem justa causa. E sobre esses R$ 800 que se encontraria ali naquele momento, o patrão que dispensou sem justa causa teria também que pagar uma multa sobre aquele 800, ou seja, R$ 800 que você já tem garantido ali como fundo de garantia ao se retirar da empresa, você teria mais agora 40% sobre 800, que daria R$ 320 ainda a mais. Então, somando tudo, você está retirando ali em torno de 800 mais 320, seria ali 1.120. Só como um exemplo aí mais prático, beleza? Bem, esses direitos é garantido, pessoal, também aos empregados domésticos. Quem que seria classificado isso como empregado doméstico? As domésticas, as empregadas domésticas, os motoristas, os caseiros, os mordomos, os auxiliares domésticos, né? Os chofés, assim por diante. Por que nós citamos isso aqui nesse momento? É porque, alguns anos atrás, essa turma aí não tinha esses direitos. E com qual frequência é considerado empregado aí doméstico? Bem, empregados que trabalham frequência maior que 3 vezes por semana deverá ter a sua carteira assinada como empregado doméstico e, naturalmente, ter a garantia dos seus direitos, como todos os demais trabalhadores. Entre as suas garantias de direito está o salário mínimo, a jornada de trabalho específica, está o 13º salário, a hora extra, a licença maternidade, as férias, garantido também as pausas como nos feriados, direito a vale transporte e também estabilidade ali em razão da sua gravidez, no caso das mulheres. Bem, outra garantia também concedida aos trabalhadores é do seguro-desemprego. Como a palavra já sugere, seguro-desemprego é para quem está desempregado. E desempregado de forma literal. Não ter também ali gozo de qualquer outros benefícios previdenciários. E não possuir outra renda que possa ali configurar como sendo renda suficiente à manutenção de sua família. No seguro-desemprego, vocês aí terão direito, tá? O empregado ali, ao seguro-desemprego, aquele empregado que tiver trabalhado pelo menos ali, quando do primeiro pedido de seguro, tem que ter trabalhado pelo menos 18 meses ou 23 meses nos últimos 36 meses anteriores. Bem, o empregado, para ter direito ao seguro-desemprego, ele terá aí pelo menos ter 1 ano e meio de trabalho. E aí, vocês, ao receberem o seguro-desemprego, vocês irão receber parcelas. Só que essas parcelas podem variar dependendo a quantidade de tempo que você está ali segurado com carteira assinada. Se for o primeiro pedido, você terá direito até 4 parcelas. Para ter direito a 4 parcelas, você teria que ter trabalhado, o que eu acabei de falar aqui, entre 18 e 23 meses nos últimos 36 meses anteriores. Se for já o segundo pedido, ou seja, não é a primeira vez que você está fazendo o pedido de seguro-desemprego, você terá também direito a 4 parcelas, observando 12 a 23 meses. No máximo de parcelas que pode chegar aí ao seguro-desemprego é de 5,
ok? O máximo de 5 parcelas de seguro-desemprego. Bem, o mínimo que se recebe aí pelo seguro-desemprego é o valor do salário mínimo. E não significa que alguém que ganhe, digamos, como exemplo, tá? Uns 3, 4 ou 5 salários mínimos, que ele, ao se desligar da empresa e ter o direito ao seguro-desemprego, ele irá receber os mesmos valores percebidos aí anteriormente quando estava ali empregado. Não. Irá ser feito um cálculo e, com base nesse cálculo ali, ele irá receber. Agora, lembrando que o seguro-desemprego também ele pode ser suspenso, ou seja, você pode deixar de receber o seguro-desemprego. E quando acontece isso? Quando você já não está mais desempregado. Digamos, lhe foi concedido o máximo de parcelas, digamos, 5 parcelas ali. Porém, no segundo mês que você estava recebendo o seguro-desemprego, você encontrou ali um novo emprego e foi admitido. Então, foi ali contratado. Ao ser contratado a um novo emprego, você perde o direito ao seguro-desemprego. Ou quando você também está ali fazendo percepções de outros benefícios sociais. E existe também a possibilidade de cancelamento desse seguro-desemprego. Quando você mesmo, como trabalhador recusa, receber, por também comprovação de falsidades, na questão também de informações como fraudes, como percepções indevidas e tantas outras coisas mais. Ou até mesmo quando acontece aí a sua morte. Pode ocorrer, alguém que está recebendo seguro-desemprego de repente morre. Bem, pessoal, chegamos aqui ao final desta videoaula. Eu procurei falar de uma forma mais pausada, mais tranquila, para que não se confunda aí cada etapa. Espero ter contribuído de alguma forma aí para o seu crescimento, o seu entendimento acerca da rescisão contratual. Peço para que você leia aí o capítulo 13 como referência e preste bem atenção em cada detalhe. E faça também as atividades propostas pelo professor no livro. Agradeço por você estar comigo até este momento e nós nos veremos aí para a próxima aula. Faça as atividades no formulário, tá? Faça as atividades do livro e nós nos vemos na próxima. Aqui, antes de mais nada, eu coloquei uma tela final só para que vocês entendam como são feitos também os cálculos do seguro-desemprego. Nós podemos observar aqui, que existe uma faixa, cadê? Deixa eu colocar a setinha. Aqui, do valor que pode ser recebido aí pelo trabalhador. Nesta simulação aqui, existe faixas de salário médio sendo utilizado aí os 3 últimos contra-cheques ou lerites, recibo de pagamento, para se fazer esse cálculo. E pessoas que recebem até R$ 1.360,70 em sua carteira, ele teria direito aí, ao valor. O valor da sua parcela seria o seguinte, multiplicasse o salário médio por 0,8, 80%, ou seja, pega-se os 3 últimos contra-cheques, considera o valor aqui e multiplica por 80. 80% disso aqui é o que você irá receber. Caso você receba mais do que esse valor aqui, até esse valor aqui, você considera R$ 1.370,70 e multiplica não mais por 80, mas por 50%. E o que sobrar soma-se a R$ 1.088,56. Beleza? E, por último, quem recebe mais do que esse valor, R$ 2.268,05,
o valor da parcela será de R$ 1.542,24. Lembra que eu falei no slide anterior que não significa que se você recebia um valor como esse aqui, R$ 2.268, você irá receber isso como seguro-desemprego. O máximo, nesse caso aqui, que você iria receber de seguro-desemprego seria o valor de R$ 1.542,24. E o mínimo, como seguro-desemprego, seria o valor de um salário mínimo. Tenta fazer essas contas aí em casa e observe quanto que irá dar. Então é isso, a revisão dessa aula aqui, nós vimos o que é o aviso, como ele funciona, a sua duração, não é isso? Vimos o cumprimento dele e os direitos na demissão aí, se você for demitido, no caso, sem justa causa. Bem, é isso. Na próxima aula, nós nos veremos então na nossa avaliação. E uma mensagem final para você, para nos motivar. Se for para desistir, desista de ser fraco. Um abraço, pessoal. Fique com Deus e até a próxima.